Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. E Instituto da Construção de Curitiba. Cursos e qualificações para a construção civil. Bom dia! No Construção Dinâmica na TV de hoje, a última parte da matéria é sobre dicas de compras de blocos estruturais. Então vamos lá em Pinhais com o Sérgio no CDTEC. Nós vamos dar continuidade na nossa matéria aqui de dentro do laboratório, com a Tayane e com a Lídia, para mostrar para vocês no passo a passo os ensaios que são feitos com os blocos de concreto. Nós mostramos lá na obra a seleção, a coleta dos blocos, a identificação que é feita lá na obra. Aí esses blocos vêm para cá. Qual que é o processo? Bom, a gente descarrega, ele já vem identificado da obra, como você acabou de falar. Aí chegando aqui, a gente separa os blocos e a primeira coisa que é feita é a análise visual. Então, se ele é aprovado ou reprovado. Quando que ele é reprovado? Quando ele tem os cantos quebrados, as arestas quebradas, uma fissura, alguma coisa. A gente abre uma ficha por obra, por cliente, e ele vai receber, digamos assim, se está aprovado ou reprovado. Aí começa o próximo passo, que é análise dimensional. Tem paquímetro especial, calibrado, digital, e a gente faz toda a análise dimensional. Análise dimensional, gente, o que é isso? Vamos analisar as dimensões do bloco. A norma determina quanto você pode ter de variação. Por exemplo, vou analisar um bloco de 19, 29 por 39. Quanto é que pode ter de variação nesse bloco de acordo com a norma? Na largura 14, ele pode ter mais ou menos 2, então ele pode ter, vamos falar em milímetros, tá? Tudo aqui é milímetro, a norma especifica. 142 milímetros ou 138 milímetros. No comprimento e na altura, é 393 e 387 milímetros. Então ele tem uma variação de 3 para mais e para menos. E na altura também, pode ter 193 ou 187 milímetros. Essa é a variação permitida por norma. Não é só você fazer largura, altura e comprimento. A espessura da parede também tem que ser analisada. Entre os dois vãos, existe uma voltinha que a gente chama o raio da mísula. Esse raio, entre as duas, digamos assim, os dois vãos, os dois furos do bloco, ele tem que dar 40 milímetros num bloco estrutural. Você faz esse raio e não dá 40 milímetros, está reprovado. Normalmente isso é feito numa fábrica, que alguém comprou uma máquina, que veio o molde. Esses moldes já não vêm tudo certinho? Eles vêm, mas com o tempo ele vai desgastando. Por exemplo, numa fábrica, nesse mês está dando certinho. O raio da mísula está dando 45 milímetros, por exemplo. Aí, de repente, com o tempo, a máquina, por exemplo, não fazem manutenção, não tem que trocar os moldes também, as formas dessas máquinas. Se eles não fazerem manutenção e não trocar, com o tempo vai desgastando. Assim como o molde ele é 390, quando vê, tá ficando maior, porque tá tendo um desgaste desses moldes. Então, não adianta só o CDTEC, o laboratório, reprovar. Quando ele chega na obra, o próprio bloqueiro que está sentando esses blocos, ele vai perceber, porque não vai fechar, não fecha a modulação. E outra coisa, a junta da argamassa também, que é colocada, eles começam, de repente, quando vê, tá sem argamassa. Não está colocando mais a junta de argamassa, por quê? Para compensar o tamanho do bloco. Parece estranha essa dimensão do bloco, né? 14 por 19 ou por 29 por 39. Por que é sempre com 9 no final? Por que não é um 15 por 30 por 40? Por causa exatamente da junta de argamassa. A norma especifica que você tem uma junta de argamassa ali de 10 milímetros ou de 1 centímetro. Então, se você pegar o 14 e colocar mais 1 centímetro, esse bloco vai ficar com 15. A tua parede vai ficar com 15 de largura. O 29, 39 exatamente para modular em 30 ou 40. Exatamente essa modulação. Então você conta o bloco mais a junta de 1 centímetro. Por isso que a medida é assim quebrada. O que a Lídia falou é muito importante, inclusive para você que é empresário que produz bloco. As pessoas às vezes não se dão conta que as formas começam a desgastar. Pense que a máquina que está prensando esses blocos, ali dentro a gente tem cimento, um pouco de água, areia e brita. São materiais extremamente corrosivos e com alta pressão e vibração. Então existe um movimento que praticamente está lixando essa forma. O desgaste dela é bem violento. Então, tem que cuidar. O pessoal que produz bloco aí, cuidado na manutenção dos seus equipamentos. Eu tenho o Fábio, por exemplo, o Guy, né, que é um dos clientes que a gente tem aqui. Ele, na verdade, ele sempre está cuidando. Ele faz o próprio, digamos, toda fábrica ela tem que ter o próprio laboratório. Ela tem que ter o próprio laboratório dentro da fábrica e fazer esse acompanhamento. Não tem que esperar chegar até o nosso laboratório. Nós somos um complemento da obra, tá aqui para ajudar, na verdade, sabe? Mas eles têm que perceber isso já lá na própria fábrica. Aliás, a gente está sempre falando para vocês em normas técnicas. Tudo o que
acontece dentro da construção civil, ela é baseada em normas técnicas. E a gente começa a ouvir termos como esse, né? Ah, está dentro da norma, não está dentro da norma. Primeiro, vamos tentar explicar para vocês o que é a ABNT. É um órgão brasileiro que rege todas as normas da construção civil, como de outros segmentos, que seria também de borracha, couro, etc. Mas no nosso caso, a gente tem um segmento dentro da construção civil que é cimento, concreto e agregados. Então é bem específico. Cada ensaio que a gente faz aqui é baseado na norma da ABNT. Quando não existe uma norma específica da ABNT, a gente procura uma norma que é de fora daí, que seria a STM, que é americana, a alemã, mas no caso da alvenaria estrutural, todas as normas que a gente rege são pela ABNT. Todos os laboratórios, eles trabalham exatamente assim. Existe uma norma. O que é a norma? É um documento que diz como aquele serviço ou aquele produto deve ser feito. E o laboratório faz o comparativo do produto ou da técnica de execução com o que foi determinado em norma. Aqui no Brasil, nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aliás, existem outros órgãos como a ABNT que também fazem esse trabalho, como é o caso do Inmetro, que vocês estão mais acostumados aí a ver, inclusive na televisão, com matérias a respeito de medições. Então, na construção civil também existe. Eu só estou falando isso para quê? Para a gente não confundir ABNT com ABCP, que os nomes são parecidos. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é onde são feitas as normas. A ABCP é a Associação Brasileira de Cimento Portland. É um órgão criado pelas próprias cimenteiras que difunde o uso e as técnicas corretas da utilização do cimento. Para ver essa distinção, vocês estão sempre ouvindo aqui, inclusive no nosso programa, essas siglas, ABNT, ABCP e por aí afora. Quais são as normas que a gente usa para bloco? A norma que rege, que manda, que especifica tudo que a gente segue é a 6136, e a que manda fazer como que eu devo executar o ensaio é 12118. Então, quando o bloco chega, a gente faz tudo conforme a 12118. Depois, na hora de fazer o laudo, a gente vai pegar os resultados que vem do laboratório e a gente vai comparar se atende o que rege a 6136. E agora o nosso primeiro intervalo de comerciais e após mais sobre os testes de laboratório do CDTEC. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Aprovado na dimensional, qual o próximo passo? O bloco vai passar por um capeamento. A gente faz uma pasta de cimento e areia, digamos assim, faz uma argamassa. Uma areia bem fininha, cimento CP5, ari, porque ele tem alta resistência inicial. E a gente faz o traço 1 para 1. E é uma pasta, digamos, de fácil trabalhar com ela. E a gente faz essa pasta e ela vai para uma mesa de vidro, onde a gente vai fazer todo o processo do capeamento. Para quê? Para regularizar essa peça. Para aquelas ribarbas, ela fica meio irregular o bloco, para dar, digamos assim, planicidade, para poder ir para a máquina de compressão. Isso é importante porque, gente, imagine o seguinte, ela vai para uma máquina onde ela vai receber uma carga na prensa. Se tiver uma pedrinha para cima, por exemplo, que ficou mais alta, ao invés dessa carga na prensa distribuir para todo o bloco, ela concentra naquela pedrinha e faz o rompimento, praticamente a tração ali, porque ela corta o bloco ali. Então essa parte do capeamento é muito importante. Além da parte de distribuir a carga, tem o nivelamento da peça, né? Depois de feito o capeamento, digamos assim, eu preciso curar esse capeamento. Não é assim chegar aqui, já faz o capeamento, no dia seguinte eu vou romper. Eu vou esperar curar. O que é cura? Você esperar endurecer, você esperar dar resistência para esse capeamento. Acompanhamento assim da nossa pasta de cimento é semanalmente. A gente tira a amostra do que o funcionário ali, o laboratorista está moldando, digamos assim, fazendo o capeamento. A gente tira a amostra dessa argamassa para romper também, para ver quanto que ela está dando. A gente precisa estar acompanhando. Isso é pela BCP, como a gente é parceiro aí da BCP, a gente tem que estar fazendo esse acompanhamento de todo o material que a gente tem aqui, do que a gente usa para fazer o capeamento. Depois de capeado, vai ser curado, aí que ele vai para a máquina para resistência à compressão. Quanto tempo leva esse processo? Primeiro que não é assim, não produzo o bloco e mando para cá já em seguida. Tem um tempo que tem que esperar, né? Produzir o bloco, digamos assim, coletar na obra. Ele pode estar 2, 3 dias lá na obra, eu faço essa coleta. A norma especifica o seguinte: no momento que a pessoa, o construtor, digamos, está comprando esse bloco, ele tem duas opções. Ou ele entra em um acordo com o fabricante e ele só vai, digamos assim, considerar o resultado aos 28 dias de idade, ou assim que entrou no portão da obra, esse bloco tem que estar atendendo, que é o caso da maioria das obras, porque a obra não pode ficar parada. A maioria das obras aqui nós temos que liberar o resultado, o FBK, e não a média. O bloco é calculado o FBK, que nem FCK do concreto, né? A gente tem o FBK do bloco. Depois que você faz a análise, eu passo para a obra, se está aprovado ou está reprovado. Sempre lembrando, a gente deixa a amostra de contraprova também. Toda obra
Eu coleto a amostra que vem para o laboratório e também ficam as contraprovas na própria obra, identificadas, lógico, todo lote é identificado. E depois, digamos assim, esse processo todo de recebimento aqui, 7 dias aproximados, sabe, que a gente pega até passar o resultado para o cliente. A gente tenta agilizar mais rápido, mas com o laudo tudo é 7 dias. Mas a princípio o corpo de prova teria que estar com 28 dias ou pelo menos atendendo a norma. Por que isso é importante, gente? Veja só, o ritmo na construção civil hoje está muito acelerado. A fábrica produz um bloco que deveria dar aos 28 dias uma resistência de 12 MPa. Daqui a pouco vocês já vão entender o que são essas siglas. Por exemplo, deveria chegar a 12 MPa. Agora, ele não tem estoque, não pode ficar esperando 28 dias. O que o produtor faz? Ele faz um bloco mais forte e em 3 dias, 4 dias, uma semana está liberando aquele bloco porque ele já atingiu a resistência que era esperada lá aos 28 dias. Então, isso também é possível. Acontece isso bastante em pré-moldados também. Você faz um concreto FCK 50 porque no dia seguinte você precisa de 25. Então, no bloco também funciona. É uma técnica que está sendo bastante difundida hoje aqui em Curitiba, né? Na realidade que a gente vê o seguinte, a caracterização do bloco, que seria um ensaio individual dele, ele é muito importante de ser feito justamente por isso que você disse. A obra ela tem uma produtividade muito alta e o ensaio do bloco eu faço ele imediatamente logo que chega no laboratório, então logo que ele é comercializado. E o prisma, ele só é feito, que o prisma seria um bloco em cima do outro, que seria a paredinha, que a gente chama, ele é feito só aos 28 dias. Então 28 dias para uma obra é muito tempo, quase 2, 3 pavimentos às vezes que já subiram. A gente passa o resultado parcial do bloco, que muitas vezes é um alerta para dar continuidade da obra ou não. E o prisma é a garantia do resultado. Já faz um ensaio intermediário que é para saber como é que as coisas vão indo. Imagina só, fazendo aí um pavimento por semana de alvenaria estrutural. Daqui um mês você já vai estar com 4 andares. Se deu problema, você vai ter que demolir ou reforçar os 4 pavimentos. Então é por isso que o bloco chegou aqui já é feito ensaio, justamente para ter uma parcial. O prisma, que vai determinar tudo, que é feito com 28 dias. Então existe um ensaio do bloco e existe o ensaio do prisma. Vamos falar do bloco. Feito o capeamento, como é que é o processo? Bom, ele é colocado na prensa, você tem uma chapa que ela vai, digamos, comprimir o bloco. Assim, ele vai descer com a carga bem distribuída e vai romper esse bloco. A gente vai colocando, lógico que tem uma velocidade que tem que ser respeitada, que a norma especifica. Se você romper um bloco rápido demais, você acaba dando resistência, ele acaba dando uma maior resistência. Se a gente acelerar a prensa, a resistência acaba dando mais alta? Tem uma velocidade constante e uma velocidade que a norma especifica. Você não pode simplesmente chegar lá, colocar a peça e romper, né? Tem uma velocidade, por isso que é tão demorado o ensaio. Então isso que nossos amigos estão vendo na tela, do ensaio ali do bloco sendo rompido, não mostra porque a deformação é muito pequenininha, mas o que está acontecendo é que aquele pistão está baixando e está comprimindo a peça, até o momento que ele rompe mesmo, né? Como a parte, por exemplo, o bloco, vocês têm que ver o seguinte, né? Ele começa a fissurar. Muitas vezes já a prensa para, aplicou a carga, para de romper. E então a peça acaba saindo às vezes intacta, mas existem as fissuras aconteceram. Só que muitas vezes a gente acaba deixando romper até o final, estraçalhar a peça, exatamente para a pessoa ver, rompeu. A resistência do bloco, ela tem um número e uma unidade. A gente calcula o FBK, né? Então como que funciona? Você pega a carga, assim, kN que a prensa dá ali, eu pego essa carga e divido pela área da peça, área bruta. O que seria a área bruta? Comprimento vezes largura da peça, em milímetros quadrados. Então vamos falar aqui, um bloco de 390 por 140. Eu multiplico, né, esses 390 vezes 140, eu tenho a área bruta em milímetros quadrados. Vamos chutar aí 54.740 milímetros quadrados. Então eu pego a carga, que deu em newtons lá, 170 mil newtons, e divido por essa área bruta. Eu tenho a resistência do bloco. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. E o Construção Dinâmica na TV traz oportunidade para você mudar de vida e ser um profissional super requisitado através do Instituto da Construção, que promove cursos de especialização da construção civil. E nesta semana você está com promoção de 2 cursos, não é, Arilton? Exatamente. Além dos cursos tradicionais que a gente está oferecendo, a gente está com o curso de gesso acartonado e de pintura com valores diferenciados. Estamos cobrando cerca de R$ 1.300. Conseguimos um parcelamento de 1 mais 9 vezes para facilitar o pagamento para as pessoas. Essas 2 profissões estão enquadradas na área de acabamento e está uma dificuldade muito grande de se encontrar profissionais de nível e capacitados. Então a gente está oferecendo um diferencial de valor
valor para que as pessoas venham, façam as matrículas conosco e possam sair daqui com um emprego garantido no mercado que está crescente cada vez mais. Com professores gabaritados e capacitados, também você encontra um material didático de primeira linha, não é mesmo, Arilton? Exatamente, a gente compôs um material didático específico para cada oficina, são apostilas definidas, a equipe pedagógica disponível, então os alunos têm um apoio, tem uma equipe por trás que a gente pode estar oferecendo condições para que ele se capacite realmente. As nossas apostilas têm um grau didático muito importante, são altamente inteligíveis e os alunos não sentem dificuldade alguma em estar trabalhando com elas. Por isso, aproveita a oportunidade de estarem se capacitando conosco, venham para o Instituto da Construção. Com certeza, além desse material com altíssima qualidade, que eu não vi nada igual no mercado brasileiro, também você vai participar das aulas práticas. Como vocês estão vendo aqui o fundo, são tudo resultado de aulas práticas. Não perca tempo, mude de vida e ganhe muito. Seja um profissional muito requisitado aqui com o Instituto da Construção. Qual é o telefone? 3086-0061. Vamos então voltar lá com a nossa matéria sobre blocos estruturais no CDTEC. O prisma, vamos explicar para o público o que é o prisma. O prisma nada mais é do que dois blocos, um sobre o outro. Eu pego um bloco, coloco uma argamassa, faço uma junta de argamassa ali e coloco um bloco sobre o outro. Esse é o prisma que a gente chama, que é a simulação de uma parede. Você olha, ele parece uma paredinha. Capei os dois e coloco os dois blocos na prensa. Exatamente, o mesmo processo do bloco também. Eu vou fazer a junta de argamassa aos 28 dias. Antes disso já você vai fazer o capeamento, vai deixar, digamos assim, bem plano a base que vai de apoio na própria placa. E daí eu vou romper. É o mesmo processo do bloco de concreto individual. Entenderam então, gente? É uma simulação. Basicamente é você simular uma situação que você tem na obra, no laboratório e medir para ver se o material que está sendo aplicado está dentro do que foi feita a especificação no projeto. Então pode acontecer, tá, de um caso de um bloco da resistência, o FBK está perfeito, a resistência para que ele foi projetado está perfeito, mas daí no prisma não atingir a resistência? Pode acontecer, mas é muito raro, porque o prisma ele tem que romper o conjunto. E pode acontecer desse conjunto não romper exatamente como deve ser rompido, que daí seria, no caso, ele romper só no bloco, não na argamassa em conjunto com o bloco. Isso pode dar uma diferença, uma variação de resistência sim. O que pode acontecer também é o seguinte, que o prisma ele é oco ou cheio. O que é o prisma oco? Ele tem os vazios dele e não é preenchido com grout. E o prisma cheio é a simulação do preenchimento de grout na obra, que são os cantos que fazem o efeito de pilar. Então é muito importante que sejam feitos os dois tipos de prisma, os dois ensaios, para poder ter uma relação e para o projetista avaliar exatamente se está de acordo com o que ele especificou. Grout, para quem não sabe, é um concreto. É um microconcreto com um agregado bem pequenininho, uma brita zero ou até menor, e muito fluido, que vai preencher os vazios desse bloco. Então, isso é um grout, é um concreto fluido com brita zero, que vai preencher o miolo do bloco. A alvenaria ela é autoportante, a parede ela já tem o efeito, além de vedação, estrutural. Então, o efeito dela é de viga, pilar, como se fosse um sistema construtivo de concreto armado, mas a alvenaria estrutural ela é inteira, já ela mesma. Já faz o efeito de estrutura. Então é muito importante que seja feito o ensaio do prisma cheio também. Meu bloco tá bom, mas no prisma não deu certo. Basicamente eu pego a minha argamassa, aumento o consumo de cimento, dou mais rigidez nela, daí vai funcionar? Não, não é bem assim que funciona. Vocês têm que ver o seguinte, se eu analisei individualmente a minha argamassa e ela foi projetada para dar tal resistência pelo projetista, não é a gente que especifica isso, meu bloco atendeu, minha argamassa atendeu individualmente. Depois, quando eu analisei o conjunto, não atendeu a resistência que o projetista especificou, a gente tem que começar a analisar o que está acontecendo. Não é a gente simplesmente colocar cimento na argamassa, porque a argamassa do conjunto, ela é parte frágil. No caso de ruir ou um colapso, ela que vai alertar, ela que vai avisar as pessoas para poder, digamos, sair de dentro do apartamento. Ela que vai dizer, por exemplo, que é a parte frágil, porque ela vai estar avisando, vai estar dando fissuras, vai estar desplacamento no revestimento. É a argamassa que é a parte frágil de todo o conjunto que vai estar alertando a gente de que a gente pode, por exemplo, fugir no caso de um colapso. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado, não é bem assim simplesmente colocar cimento dentro da argamassa. O conjunto tem que seguir o projeto e tem que atender. A argamassa, para compor um prisma, para compor uma alvenaria estrutural, ela tem que ser menos resistente que o bloco. Lembra que a Lígia falou do capeamento, que é a parte de regularização do corpo de prova para levar para a prensa? A argamassa tem esse efeito na sua obra. Ela deforma e distribui as cargas. Se você colocar cimento demais e deixar a resistência da argamassa igual ou superior à do bloco, ela não vai devolver
deformar e vai romper o bloco e o prisma deixa de funcionar. A resistência da argamassa sempre vai ser menor do que a do bloco. 70% do FBK do bloco. E a argamassa normalmente é 20% mais baixa que o bloco. Que não pode, digamos, um bloco aí de FBK 12 com uma argamassa de 18, que é o que a gente tem visto no mercado acontecendo, nas obras acontecendo. Tudo tem que trabalhar em conjunto. Se uma parte desse sistema falhar, acabou. Eu gosto de citar o Circo de Solé como exemplo. Tem uma parte do Circo de Solé, eu não lembro qual que é o programa, se não me engano aqui da BAN, onde eles têm 100 pessoas pulando corda. Se um errar, todo mundo erra. A alvenaria estrutural é exatamente a mesma coisa. O conjunto todo tem que trabalhar em harmonia. Se não der certo o bloco, se não der certo a argamassa, se não der certo a mão de obra que está assentando esse bloco, não vai funcionar o sistema. E é por isso que a gente está vendo aí uma série de patologias, por isso que a gente está fazendo esse programa para vocês, para, além de alertar, mostrar como a coisa deve ser feita na forma correta. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. A alvenaria estrutural, para ela ficar muito bem feita, o revestimento fica muito fininho, que é a questão da absorção. Existe um ensaio para isso? Existe. O bloco, na verdade, assim, tem uma correlação. Se ele tem uma resistência boa, está bem fechado, a gente já sabe que ele vai ter uma absorção baixa, né? Mas como eu falei para vocês, como tem cliente que chega aqui e fala assim, eu quero tal do MPA, estão me pedindo tal do MPA. Então o que acontece? Esse bloco você já fica um pouco preocupado, porque ele chegou aqui com análise dimensional fora, ele chegou com uma parede muito fina, para ser um bloco estrutural, ele seria um bloco de vedação, não estrutural. E outra coisa, a absorção dele é altíssima. A norma especifica o máximo 10% de absorção. Choveu, molhou a tua parede, o bloco tem uma alta absorção, ele vai trazer essa umidade para dentro do teu apartamento. Aí começa a bolorar toda a obra, a absorção do bloco tem que estar bem ciente, é no máximo 10%, para evitar todos esses problemas, mas sai essas dores de cabeça. E como é que faz esse ensaio de absorção? Recebi a peça aqui, o bloco, né? Então ele vai deixa ele descansando para quê? Para ele perder aquela umidade que ele chegou da obra. Aí deixa aproximadamente uns 3 dias parados, aí eu vou pesar, que a gente chama de peso natural da peça. É a umidade do ambiente, né? Ele está protegido da chuva, da intempérie, ele vai ficar aqui. E a gente acaba pesando ele natural. Depois do peso natural, eu vou colocar ele na estufa, onde eu vou marcar e identificar o horário que ele está indo para a estufa. Ele fica aproximadamente mais de 24 horas, mas o mínimo é 24 horas, e eu vou ver a diferença de massa. A hora que ele estabilizar, que ele não tiver diferença de massa, eu tiro da estufa, esse bloco ele vai esfriar, esfriou 24 horas na água. Então ele é saturado durante 24 horas também. Depois eu peso, tiro ele da água, que a gente chama ele de peso saturado após 24 horas. E é esse peso que eu faço, a diferença de massa. Eu pego o peso dele. Peso seco menos o peso saturado dividido pelo peso seco, em porcentagem eu tenho quanto que esse bloco tem de absorção. O objetivo nosso de ter vindo aqui no laboratório, ter vindo aqui no CDTEC, vocês vão saber que existem esses ensaios, que esses ensaios devem ser feitos, que fazem parte da qualidade do imóvel que você vai morar, ou que você está comprando, e que existe aqui pertinho da gente uma empresa especializada e que faz isso com tanto carinho para vocês. Aliás, eu queria parabenizar as duas. Eu até brinquei com elas. Falei, nossa, gente, vocês passaram o final de semana todo arrumando o laboratório para a gente gravar. Não é, gente. Aqui é tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo cheiroso, tem parte de arborização lá fora. Eu acho que é justamente por estar sendo administrado por duas moças que levam isso com cuidado, que levam essa parte a sério. Qualquer dia da semana que vocês vierem visitá-las, vocês vão ver o CDTEC como vocês estão vendo nas imagens, com tudo arrumado, com tudo limpinho, com uma equipe que existe esse espírito de organização. Isso é fundamental para quem faz controle tecnológico. Essas duas realmente sabem o que estão fazendo. Elas são técnicas, têm formação, têm cuidado, têm carinho. Dá para ver que aqui elas tratam das coisas com carinho e é exatamente isso que elas vão fazer para vocês. Que não é só a parte de alvenaria estrutural, tá? Todos os outros ensaios que você precisar, se você precisar de ajuda numa resolução de um problema ligado à construção civil, entre em contato com o CDTEC. Os ensaios da alvenaria estrutural, acima de tudo, é um valor muito pequeno perto do que uma obra pode vir a ter um colapso, a ter um problema muito sério de patologia. Você fazer a prevenção desses problemas com ensaios é muito pequeno o valor perto de um valor de uma obra. Na hora de orçar uma obra, pense em fazer um ensaio adequadamente com um laboratório sério, porque faz todo
diferencial de problema para frente. Mas aproveitando o nosso telefone é 36530805. A gente vai terminar aqui a nossa matéria com essas duas pessoas maravilhosas que nos atenderam, abriram as portas. Se vocês precisarem de qualquer apoio na parte de tecnologia, consultem o CDTEC, que está aparecendo no vídeo os contatos. A gente se vê aí no próximo domingo com mais um programa Construção Dinâmica na TV, com mais uma matéria bacana para vocês. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. E Instituto da Construção de Curitiba, cursos e qualificações para a construção civil.